Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje falando sobre saúde ocular. Não há dúvida que todos vocês que estão ouvindo já tiveram uma experiência de problemas oculares. Para falar sobre isso, nós temos hoje a doutora Lisabel Gemperle, que é oftalmologista, pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A senhora tem naturalmente pacientes de todos os cantos do estado. Enxergam bem? Sempre tem uma questão estatística, né? Nós temos, assim, 30% de pacientes que têm miopia, 20% com hipermetropia. E à medida que nós envelhecemos, nós vamos adquirindo outras patologias, como você se referiu aqui, depois dos 40 anos nós vamos usar óculos para leitura. Enfim, sempre existe alguém com algum problema de vista na população. A gente vê com relativa frequência que, de uma maneira geral, as pessoas, quando jovem, né? Estou com uma neta que tem 8 anos agora, ela não quer usar óculos porque ela fica com vergonha, né? A gurizada sempre tem essa questão de vergonha. A gente vê que crianças, de uma maneira geral, têm miopia, né? Não de uma maneira geral, mas grande parte. Eu não sei bem a estatística disso, a senhora que lida com isso certamente tem essa informação. O que tem levado essas crianças a terem esse problema mais precocemente, ou às vezes não se detecta tão precocemente, mas se detecta por dificuldade na escola, né, em relação à miopia? O que leva a isso? É uma excelente questão, porque hoje nós estamos enfrentando um aumento muito acentuado da miopia na infância, devido ao uso excessivo da visão de perto, através de celulares, computadores. A criança brinca muito com a visão de perto. E isso faz com que haja um crescimento do olho. O olho cresce no sentido antero-posterior. E a miopia é o quê? O olho grande. Então, as crianças estão tendo muito mais miopia do que antes tinham, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, inclusive no Japão, que eles já eram grandes míopes, né? Uma população de muito míope. Hoje no Japão, nas escolas, eles têm até fotos, a gente pode ver na internet, crianças com um aparador para colocar o celular, o computador após aquele marco, para não enxergar tão de perto que prejudica a visão. E não crescer o olho. Saindo da infância, doutora, a gente indo para a faixa etária 40 anos, 50 anos, a gente percebe que as pessoas começam a ter dificuldade para enxergar também. O indivíduo, e aqueles que tinham miopia começam a ficar bom. Não é? O que é isso? Bom, antes da gente partir para isso, eu gostaria de falar que na infância também é muito comum a hipermetropia. Toda criança, ela é até certo grau hipermétrope, que é o olho pequeno. Então, à medida que aquela criança cresce, essa hipermetropia vai diminuindo porque o olho cresceu, atingiu o tamanho normal. E ela cresceu também. E ela cresceu, e o olho cresceu relativamente ao crescimento do organismo dela. Então, a maioria das crianças, elas são hipermétropes. E a miopia, hoje, nós estamos tendo esse aumento graças ao uso da visão de perto. E depois que a gente começa a crescer, né, a gente passa dos 40 anos, todos nós vamos ter a dificuldade chamada presbiopia, que é a vista cansada de perto. A pessoa, o cristalino, uma lente que nós temos dentro do olho, ela não quer mais focar para perto, ela vai se enrijecendo, então nós vamos tendo que acrescentar graus positivos para a pessoa ler. Então, como você falou, o míope, ele vai achando bom para ler de perto, por quê? Quem tem miopia precisa de uma lente negativa. Então, só para a gente citar um exemplo, se você tem -1 de miopia, que a lente é negativa, -1, para perto você vai adquirindo graus positivos, então +1 vai anular para perto, ele tira o óculos para ler. Uma das coisas que a gente vê com relativa frequência é que as pessoas hoje, elas dizem assim, você vai examinar, antigamente a gente via, tinha uma deformidade na pupila, né, que a gente chamava, e chama ainda de discoria, hoje a gente quase não percebe, né, que é a catarata. O que é essa catarata que normalmente a gente fala? O pessoal fala, eu pus uma lente agora eu não preciso mais de óculos, pus uma lente na catarata. A catarata é um processo normal do organismo das pessoas. É um processo de envelhecimento desse cristalino. Esse mesmo cristalino que eu falei que ele fica com dificuldades para focar de perto, ele vai enrijecendo e ao mesmo tempo perdendo a transparência. Quando ele perde essa transparência ao ponto de dificultar a visão, ele está com catarata. E isso
é normal, é um processo de envelhecimento, eu brinco inclusive com meus pacientes, igual você ter ruga e ter cabelo branco. Você não amanhece com a cabeça inteirinha branca, então você não amanhece com catarata. Então você vai vindo devagarzinho, à medida que você faz aniversário, você vai ter catarata. Tem umas doenças que apressam essa catarata. Ah, sim, com certeza. O diabetes é uma dessas doenças. O uso excessivo de medicamentos à base de cortisona nos pacientes que são necessários, pacientes renais, pacientes com doenças autoimunes. Então, todas essas questões podem aumentar a incidência de catarata. Ela pode aparecer em pessoas mais jovens, também em pacientes que trabalham em situações de muito frio. Ou na neve, como você falou, pessoas que recebem um excesso de iluminação, o sol, a gente fala que no Brasil nós temos uma catarata mais dura, porque nós temos mais sol, que vai fazer o cristalino envelhecer mais rapidamente, como a pele também envelhece com o sol. Quando as pessoas, de uma maneira geral, começam a ter dificuldade para enxergar, elas falam assim, o meu problema é óculos, eu vou comprar um óculos. Catarata se resolve com óculos? Não, a catarata não se resolve com óculos. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você me deu agora de explicar uma coisa, que é muito importante a gente, quando necessitar de um óculos, você procurar um oftalmologista, porque não é só óculos que leva a baixa de visão. Então, quando você vai a uma consulta oftalmológica, além de verificação de graus, nós vamos verificar se a pessoa tem alguma alteração nas partes externas desse olho, na pressão intraocular, que é o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que só o oftalmologista poderia fazer diagnóstico, e como exames de fundo de olho que podem descobrir, inclusive, doenças sistêmicas, diabetes, hipertensão e até algumas patologias tumorais nós descobrimos quando dilatamos a pupila e olhamos o fundo de olho. A gente vê, inclusive, pessoas que têm dificuldade, elas falam assim, não, eu não preciso mais nada. No olho eu tenho uma lente, no outro eu tenho outra lente. É possível isso? Também. Aí você, em vez de colocar uma lente que ela promova a visão de longe e de perto, você estuda o olho dominante da pessoa. Porque todos nós, quando olhamos para longe, tem um olho que vai primeiro e ele manda, digamos assim, na visão. Então, nesse olho dominante, nós colocamos uma lente com a correção para longe. E no outro olho, que não é dominante, a gente coloca uma lente que permita uma visão de perto. Só que isso não é 100%, porque nós não podemos ter uma diferença muito grande entre um olho e outro, que a gente perde a estereopsia, a gente perde profundidade de foco e atrapalharia a pessoa. Mas até um certo limite, até um grau, a gente consegue que a pessoa tenha uma visão de perto, digamos assim, laboral, social. Mas se ela for ler um livro, ela precisaria de um óculos. De um óculos. Doutora, mudando de uma coisa para outra, se em relação à questão, por exemplo, é comum a gente ver pessoas de olho vermelho. Quando a gente vê olho vermelho, o que pensar, qual é a recomendação que a senhora dá para esses que de manhã cedo estão com o olho vermelho, à tarde estão com o olho vermelho, lacrimejando, enfim, o que fazer? O que pode ser, o que é o mais comum nisso? O olho vermelho é um motivo de estudo entre os oftalmologistas de grande valor. Primeiro porque uma pessoa pode ter olho vermelho porque ela tem uma grande quantidade de vasos, são geralmente pessoas curadas, pessoas mais brancas, e qualquer fator que promova uma vasodilatação, por exemplo, um banho quente, tomar uma bebidinha, uma noite mal dormida, vai dilatar mais esses vasos e o olho vai ficar vermelho. É o caso que isso é normal para aquela pessoa e que a única coisa chata é a pessoa perguntando, olha, seu olho está vermelho, o que será que foi? Todo mundo queixa, vai me procurar muito por isso. Mas o olho vermelho também pode significar uma conjuntivite, um olho seco. Hoje em dia nós piscamos menos por conta do computador, a gente não pisca o suficiente para lubrificar os olhos. O ar-condicionado resseca e todos os ambientes que nós frequentamos têm ar-condicionado, inclusive os sprays, cheiro, tudo isso vai entrar no olho. O olho é um órgão exposto ao meio ambiente e isso pode provocar uma reação no olho se tornando vermelho, uma reação alérgica ou uma reação infecciosa que a gente possa tratar indo ao oftalmologista. Uma das coisas que, de uma maneira geral, causa o olho vermelho é o glaucoma. A senhora orienta o quê, assim? Pessoa com olho vermelho, 40 anos, fazer o quê? Está sempre com o olho vermelho. Aí ele começou a ter olho vermelho, agora provavelmente de um glaucoma. E ele não sente. Um glaucoma crônico, está se instalando, enfim. Na verdade, o glaucoma, ele não dá sintoma nenhum. Até o olho vermelho, no glaucoma, é um sintoma já de um glaucoma muito avançado, um glaucoma já que o tratamento não está resolvendo. Na verdade, o glaucoma, a obrigação é do oftalmologista descobrir. Quando você vai na sua primeira consulta, que você não está vendo bem de perto, seu oftalmologista vai verificar a pressão do olho, porque ele não dá sintoma nenhum. Quando o que o glaucoma faz, ele vai diminuindo o campo visual. A pessoa vai perdendo a capacidade, olhando em frente,
Eu vejo o que está acontecendo aqui do lado. No glaucoma vai fechando esse campo visual e ela só descobre quando ela começa a cair, quando ela começa a bater, quando ela está dirigindo e não vê direito as laterais. Então, por isso que é o diagnóstico precoce muito importante, para que a gente possa iniciar um tratamento evitando essa perda muito grande de visão, porque o glaucoma não dá dor, não dá nada. A não ser os glaucomas agudos, como você falou, né? Aí a pessoa amanhece com uma dor horrível, a pressão foi para 50. Dor de cabeça, vômito. Dor de cabeça, vômito, e isso aí é um glaucoma agudo, mas imediatamente você vai procurar tratamento. E quando você não sente nada, você não procura tratamento. E existem algumas faixas populacionais, principalmente o idoso, o hipertenso, o diabético. A gente sempre insiste que o pessoal procurar. Acima de 40 anos, todo mundo deveria ver pelo menos uma vez por ano a sua pressão intraocular e, sobretudo, pessoas que têm histórico na família de alguém com glaucoma. O que seria uma forma da gente saber, meu tio tem glaucoma, meu avô tem glaucoma, se eles, o oftalmologista disse a eles que eles têm um aumento da pressão intraocular ou se eles estão usando colírios específicos para diminuir essa pressão intraocular. Doutora, nós estamos chegando ao fim. E é importante que a senhora, como especialista na área, dê um recado aos nossos telespectadores, falando sobre aquilo que a senhora acha muito importante em termos de comportamento, de avaliação, de prevenção da saúde ocular. É um órgão que nós precisamos tomar o cuidado com todos, conosco e com os nossos familiares. Então, desde uma criança, você já deveria fazer quando nasce o teste do olhinho, que é um teste que nós podemos verificar patologias intraoculares, até tumores cerebrais, tudo isso nós podemos determinar com esse teste do olhinho. À medida que essa criança cresce, nós temos que observar se os olhinhos se desviam, que são os estrabismos, quando não tratados, a pessoa também não enxerga daquele olho que ficou desviado. Aí ela cresce mais um pouquinho, vai para a escola e a gente tem que ver como que ela está enxergando, se ela enxerga no quadro, chega muito perto das coisas para enxergar. Então, é sempre conveniente o primeiro exame oftalmológico quando a criança nasce, depois aos 7 anos e depois mais para frente, se os familiares têm miopia, com a juventude, com o crescimento da puberdade, pode se desenvolver uma miopia. E após os 40 anos, vem lá a presbiopia. Quando nós temos essa dificuldade de leitura de perto, o primeiro exame tem que ser com o oftalmologista, porque você vai ter a oportunidade de ver examinados a sua pressão intraocular, o seu fundo de olho, todos os anexos oculares e toda a saúde ocular que a gente pode ter controlado através da prevenção. Prevenir é sempre melhor. E a você que nos prestigiou, muito obrigado e esteja aguardando o próximo programa.